O Senado debate o Pacto Federativo e já está em análise o projeto de lei que estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Objetivo? Reduzir as desigualdades. Os governos estaduais perderam protagonismo, perderam inclusive receita disponível, a participação dos estados na receita disponível total caiu, a União ganhou peso relativo e, portanto, são políticas nacionais que tiveram protagonismo da União. Então, é um pacto federativo meio complicado, tá certo? Que jogou em cima de um ente federativo e não dos outros. A defesa é que a gente retome políticas regionais, mas em múltiplas escalas, para que a gente trabalhe com o mapa do Brasil e não somente com o mapa do Norte e Nordeste, apesar de reconhecer de que, na escala macro, o endereço principal é Norte e Nordeste. Essa é a ideia. A segunda é que a política não pode ser uma política federal. Estados e municípios precisam estar na discussão, não é? Cada um tem suas tarefinhas lá a realizar. O Brasil é grande demais para a gente dar conta somente na mão do governo federal. A leitura do Brasil a partir de Brasília tende a ser uma leitura simplificadora, tá certo? Não dá conta do potencial que tem Brasil afora. Em relação à proposição de uma lei que institua a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Aí que nós queríamos ponderar algumas questões, senador Bezerra, especialmente. Nós entendemos a importância da política, mas o tema do financiamento é um tema muito relevante, que exige um debate muito aprofundado. A formulação do projeto cria uma despesa a priori, e a gente entende que essa despesa ela deve ser criada no ambiente orçamentário, então, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei do Orçamento Anual, efetivamente, mas, como está colocado, esse projeto de lei ele cria anualmente uma despesa de 10 bilhões. Bem, nós estamos em um ambiente que é um ambiente, como eu já disse, de muito esforço, né, não só do governo, mas do conjunto da sociedade, para que a gente mantenha, recupere muito a estabilidade macroeconômica. Então, acho que esse é um debate que precisa ser muito aprofundado. O entendimento que a gente termina validando é de que o governo está simplesmente adiando. Também não é razoável dizer que a Política Nacional de Desenvolvimento Regional vai demandar recursos de que a União não esteja em condições de assumir. Até porque uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional, o horizonte dela não é o horizonte desse ajuste, não é o horizonte dessa crise. O horizonte da Política Nacional de Desenvolvimento Regional são os próximos 20, 30 anos. Nós não queremos levar 50 anos para chegar à média da renda per capita do Brasil. Não aceitamos. Então, é evidente que está mais do que maduro para deliberar. Até porque o governo que aí está é um governo que dá continuidade ao esforço que foi feito nos últimos 10 anos. Não é um governo novo. Está aí o retrato das agências de desenvolvimento, Sudene, Sudã, Sudeco. Nós fizemos o esforço, a Sudeco foi recriada no governo da presidenta Dilma. Mas faltam os instrumentos. É preciso que se fale de forma muito clara. E o governo federal não pode estar fazendo conta para atender essa demanda do desafio do desenvolvimento regional. É inaceitável. E a matéria é urgente, requer, portanto, o esforço, a colaboração, a cooperação de todos os entes federativos. Nós estamos aqui discutindo e votando, e provavelmente vamos votar, a unificação das alíquotas do ICMS. Alguns chamam de guerra fiscal, eu chamo de incentivos fiscais. Entendo até que ele tem um prazo, entendo até que, da forma como está, já se esgotou, se exauriu a sua função, de repente até sua função social. Mas extingui-la totalmente me preocupa em relação aos dados que Vossa Senhoria trouxe. Aumentou-se a renda do Nordeste e desconcentrou-se essa renda, o que é extremamente positivo. E aí a minha pergunta, será que essa desconcentração de renda, esse aumento da renda acima da média nacional, o aumento até da escolaridade, embora ainda o analfabetismo maior na zona rural, chegando a 30%, o fato de termos saído de 43 universidades no país, interiorizando as universidades para 230 universidades,
no interior, inclusive no Nordeste. Isso também não se deveu a esse fato de termos conseguido levar indústrias para o interior do Brasil? Eu tenho só uma preocupação maior, além dessa questão da concentração de renda. É a preocupação de voltarmos a ter a migração do povo nordestino, do nortista e do povo da minha região, do centro-oeste, para os grandes centros deste país. Ou seja, voltar a gerar nessas mazelas sociais que acontecem nos grandes centros, em função dessa dificuldade que teremos de industrializar o interior do Brasil. Com relação à guerra fiscal, senadora, eu acho que não vale a pena, entendeu? Quando a gente vê o custo desses empreendimentos, ele é um custo desnecessário, porque o empresário, na verdade, ele faz um estudo de localização. Ele já ia para perto dali. Aí, como tem a guerra fiscal, ele sai de governador em governador perguntando quem dá mais. E aí leva quem dá mais. Então, eu acho que a guerra fiscal ela onera os estados desnecessariamente. O debate do Pacto Federativo deve estar fazendo aí pelo menos uns 50 anos nessa casa. E aí eu ouço de todo mundo dizer, não dá mais para adiar, não dá mais para adiar. Só que a penúria está acontecendo lá no município. E aí, quando a gente fala exatamente nisso, Cristóvão, quer dizer, para tornar nacional, sem levar em consideração o que está lá embaixo, é por isso que as pessoas dificultam. Tá? Então, assim, a única capacidade de a gente fazer chegar a isso é se a gente tiver a coragem de botar o dedo nessa ferida. E aí concordo contigo. Não é esse choro de mais recurso, não. Está faltando decisão política e de priorização. Porque aí o recurso você desloca de um lado para o outro. Esse é que é o problema. Ou, às vezes, até tem recurso demais num lugar que deveria estar em outro. Então, portanto, esse é o desafio que está dado para a gente. E eu acho que o Senado não pode abrir mão desse desafio. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.